Imagine por um instante o dia mais feliz da sua vida. O momento pelo qual você esperou por meses, talvez anos. Aquele instante mágico em que você finalmente segura nos braços não apenas um, mas 3 bebês. Trigêmeos. Saudáveis. Perfeitos. Um verdadeiro milagre da vida. A emoção é indescritível. As lágrimas escorrem sem controle. O coração parece que vai sair do peito. O pai, ansioso do lado de fora da sala de parto, espera com o peito estufado de orgulho para conhecer seus filhos. É para isso que a vida existe, você pensa. Para momentos como esse. Mas então, tudo muda. Num instante. Quando os médicos mostram os rostinhos dos bebês, um silêncio diferente invade a sala. As enfermeiras se entreolham. A médica franze a testa. E quando você olha para os seus filhos pela primeira vez, percebe o que está provocando aquele incômodo ao redor. Os bebês têm a pele muito branca, olhos azuis, cabelos claros. Você, negra. O pai? Também. O que era para ser apenas uma surpresa genética vira motivo de julgamento. Primeiro, o pai se cala. Depois, a sogra entra no quarto e grita. Acusa. Humilha. Você, ainda sob efeito da anestesia, mal consegue reagir. Só sente o mundo desabar em câmera lenta. Do lado de fora, ninguém aparece para te buscar. O telefone toca, mas ninguém atende. As visitas cessam. E então, como se não bastasse, vem a última facada. O homem que você amava diz que não quer mais saber de você. Diz que os filhos não são dele. Você, que sempre foi fiel, honesta, dedicada, é agora chamada de mentirosa, traidora, adúltera. E tudo por uma coisa que nem você mesma consegue explicar. Você sai do hospital sozinha, com 3 bebês nos braços e o coração em pedaços. Mas o que ninguém sabia é que a história não acabaria aí. Na verdade, estava só começando. Porque, nos anos seguintes, entre lágrimas, fome, julgamentos e olhares tortos, você não apenas sobreviveu, você resistiu. Criou 3 filhos com amor, dignidade e força. E quando tudo parecia perdido, a verdade começou a emergir. Primeiro como sussurros, depois como uma possibilidade científica, e enfim, como uma revelação devastadora que mudaria tudo. Tudo mesmo. Essa é uma história real, dolorosa, surpreendente e, acima de tudo, humana. Uma história sobre preconceito, ignorância, coragem, amor incondicional e um milagre genético que ninguém imaginava. Se você já sentiu que foi julgado sem motivo, se já precisou provar sua verdade quando ninguém queria ouvir, ou se simplesmente acredita que a verdade, por mais que demore, sempre encontra o caminho de volta. Essa história é para você. Então, já deixa o like agora, se inscreve no canal Histórias do Branco, comenta de onde você está assistindo e fica comigo até o final, porque a última revelação dessa história vai te deixar sem palavras. Agora, respira fundo e vem comigo. A jornada começa agora. Letícia e Samuel se conheceram ainda muito jovens, numa daquelas histórias que nascem em meio à simplicidade, mas carregam uma força que o tempo não apaga. Eles faziam parte de um projeto social voltado para jovens de comunidades carentes. Eram 2 adolescentes negros, cheios de sonhos, vontade de crescer e, principalmente, de fazer a diferença. Samuel era introspectivo, de fala mansa, trabalhador, com um olhar que transmitia serenidade e respeito. Letícia, por outro lado, era luz pura, carismática, sorridente, dona de uma doçura que contagiava. Era daquelas pessoas que pareciam carregar esperança no olhar. A conexão entre os dois foi imediata. Começou com uma troca tímida de olhares, depois um oi hesitante, seguido de conversas longas sobre a vida, o futuro e tudo o que esperavam alcançar juntos. Com o tempo, o amor deles floresceu. Não era daqueles romances cheios de ostentação, era um amor sincero, feito de gestos pequenos, cuidado mútuo e apoio incondicional. Quando decidiram se casar, fizeram uma cerimônia simples na igreja do bairro, com bolo feito pela vizinha e decoração montada pelos próprios amigos.
Não havia luxo, mas havia algo que muitos casamentos milionários não têm: verdade. E foi com essa base sólida que os dois começaram a construir uma vida juntos, cheia de expectativas e planos. Samuel se desdobrava em turnos de trabalho, sempre com o objetivo de proporcionar estabilidade. Letícia cuidava da casa, mas sonhava alto. E um desses sonhos ela confessou um dia em meio a uma tarde comum: Amor, eu queria tanto ser mãe. Quando o teste de gravidez deu positivo, Letícia mal conseguiu conter a emoção. Samuel, ao ouvir a notícia, caiu no choro ali mesmo, no sofá da sala. Era a concretização de tudo o que haviam planejado juntos. Mas ninguém poderia imaginar o que viria a seguir, porque não era uma gravidez comum. Na primeira ultrassonografia, o médico estranhou os batimentos múltiplos e fez um exame mais detalhado. A notícia foi dada com um sorriso: Vocês estão esperando trigêmeos. O casal ficou sem reação por alguns segundos. Depois, o consultório se encheu de lágrimas, risos nervosos e mãos entrelaçadas. Era mais do que um presente. Era um desafio, um milagre e um chamado. A gravidez de Letícia foi acompanhada com carinho pela comunidade. Os vizinhos ajudavam com roupas, doações e apoio. Samuel passou a trabalhar ainda mais, pegando turnos extras, abrindo mão de conforto pessoal, tudo para garantir que nada faltasse para a esposa e os filhos que estavam por vir. Até mesmo Dona Jacira, a sogra conhecida pelo jeito duro e palavras rudes, chegou a demonstrar alegria com a notícia, pelo menos no início. Letícia, mesmo lidando com todos os desconfortos físicos da gestação múltipla, se manteve firme. Fazia o pré-natal com disciplina, seguia à risca todas as orientações e carregava no peito a certeza de que estava prestes a viver o maior amor do mundo. O dia do parto foi marcado com ansiedade, fé e muita emoção. Samuel mal conseguia disfarçar a tensão enquanto esperava na maternidade. Quando os 3 chorinhos invadiram o corredor, ele sentiu um nó na garganta. Era como ouvir a melodia da vida se apresentando diante dele. Letícia, mesmo sob efeito da anestesia da cesariana, sorriu ao ouvir os primeiros sons dos filhos. Ela não sabia ainda, mas aquele instante de alegria intensa seria o último momento de paz por um bom tempo. Porque, dali em diante, tudo mudaria. E o que estava por trás daquele nascimento aparentemente milagroso seria o ponto de partida para uma sequência de acontecimentos que ninguém seria capaz de prever. O clima na maternidade era de expectativa e esperança. Letícia estava prestes a realizar o maior sonho da sua vida: dar à luz seus 3 filhos. Samuel esperava do lado de fora da sala de parto com as mãos suando, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Ele andava de um lado para o outro, fazia orações baixas, lembrava de cada momento que o levou até ali. E então, o silêncio habitual do centro cirúrgico foi quebrado por 3 chorinhos vigorosos, fortes, que pareciam anunciar ao mundo: chegamos. O nascimento foi um sucesso. 3 meninos saudáveis, bem formados, com peso excelente para trigêmeos. Era o milagre completo. Mas foi nesse exato momento que algo mudou. Os profissionais da saúde presentes, acostumados a lidar com toda sorte de nascimentos, começaram a trocar olhares silenciosos. A enfermeira que segurava o primeiro bebê hesitou antes de entregar à pediatra. A médica demorou alguns segundos a mais do que o normal para cortar o cordão umbilical. E Letícia, mesmo ainda grogue da anestesia, percebeu que havia algo de errado. Quando ela finalmente conseguiu ver os filhos pela primeira vez, seu coração se encheu de amor. Mas, ao mesmo tempo, sentiu uma pontada de confusão. Os 3 bebês tinham pele muito branca, cabelos claros e olhos incrivelmente azuis. Letícia tentou ignorar aquilo. Afinal, eles eram seus filhos. E o amor que sentiu naquele instante era indescritível. Porém, ela também notou o desconforto no olhar da médica, o constrangimento da equipe, os sussurros. Do lado de fora, Samuel já começava a estranhar a demora. Quando foi finalmente autorizado a entrar, trazia um sorriso emocionado no rosto, pronto para conhecer os filhos. Mas, ao ver os 3 bebês deitados em mantas azuis,
Ele congelou. Ficou pálido. Seus olhos arregalaram-se. Um dos braços caiu lentamente ao lado do corpo, e então, em voz baixa, trêmula, ele perguntou: O que é isso? Letícia sorriu, ainda com lágrimas nos olhos, tentando se conectar com o momento. São nossos filhos, amor. Mas Samuel deu um passo para trás. Franziu a testa. O olhar era de dúvida, quase de pânico. Letícia, o que você fez? Essas palavras foram como facas. Ela não entendeu. Achou que ele estava em choque com o parto. Mas então percebeu o terror estampado em seu rosto. A entrada súbita da sogra no quarto foi o estopim de tudo. Dona Jacira ficou paralisada por um segundo ao ver os bebês. Depois transformou a surpresa em fúria. Isso é um insulto! Uma vergonha! Você traiu meu filho, foi isso? Meus netos jamais nasceriam assim. A cena se tornou caótica. A médica tentou intervir, explicar que a genética pode ser surpreendente, que existem casos raríssimos documentados em que filhos nascem com traços diferentes mesmo entre pais negros. Mas ninguém quis ouvir. Samuel estava em silêncio absoluto, apenas observando, como se processasse um luto. Então, virou as costas e saiu do quarto sem dizer mais nada. Letícia, ainda deitada, sentiu naquele instante uma dor maior do que qualquer contração, maior do que a cirurgia, maior do que o próprio corpo poderia suportar. Era o início de um pesadelo que ela jamais teria imaginado viver. E ele estava apenas começando. Nos dias seguintes, Letícia viu seu mundo desmoronar. Nenhum parente foi visitá-la no hospital. Os amigos sumiram. Samuel não atendeu nenhuma ligação. Ela teve alta com os trigêmeos nos braços e nenhum rosto conhecido esperando do lado de fora. Pegou carona com um funcionário do hospital até a casa de uma tia distante, porque não tinha mais para onde ir. Tentou ligar mais uma vez para o marido, e desta vez ele atendeu. Sua voz era fria, amarga, definitiva. Eu não quero mais saber de você. Aqueles filhos não são meus. Se vire. E naquele momento, o coração de Letícia se partiu em 1000 pedaços. Ela não entendia. Não conseguia encontrar respostas. Sempre foi fiel. Sempre amou Samuel. Como tudo aquilo podia estar acontecendo? E o pior, como explicar o que ela mesma não compreendia? O nascimento dos filhos, que deveria ser o marco de uma nova etapa cheia de felicidade, havia se tornado o ponto zero de sua ruína emocional, social e familiar. Sozinha, julgada e abandonada, Letícia estava prestes a iniciar a fase mais difícil da sua vida. Um exílio emocional, cercado de olhares acusadores, sussurros pelas ruas e o peso de uma dúvida que ela mesma não sabia como resolver. Letícia saiu do hospital com 3 bebês nos braços, um corpo ainda em recuperação e uma alma estilhaçada. O silêncio da rua parecia zombar da sua dor. Nenhuma recepção calorosa, nenhum abraço de boas-vindas, nenhuma ajuda de quem, até dias antes, dizia estar feliz com a chegada dos trigêmeos. A mãe que carregou por 9 meses 3 vidas dentro de si agora era vista como uma mulher marcada. Aquela que supostamente traiu. Aquela que gerou filhos diferentes demais para ser honesta. Refugiou-se na casa de uma tia distante, em um bairro periférico e esquecido. Ali, sem luxo e sem conforto, Letícia iniciaria a batalha mais dura que alguém pode enfrentar. Criar 3 filhos sozinha, desacreditada, em meio à fome, ao preconceito e à solidão. A cada rua que percorria com os filhos, Letícia sentia os olhares atravessarem sua pele como flechas. Nos mercados, nas praças, nos ônibus, as pessoas cochichavam. Olha lá, deve ter traído o marido. Esses meninos não são dela, é impossível. Eram comentários sussurrados, mas ensurdecedores. Em algumas escolas, recusaram matrícula alegando falta de vagas, mas ela sabia. Era a aparência dos meninos que assustava. A pele clara, os olhos azuis, os cabelos dourados contrastando com a mãe de pele retinta, de traços fortes e marcantes. Letícia passou a viver um exílio invisível. Estava entre as pessoas, mas era tratada como um fantasma. Mesmo assim, ela seguiu.
porque o amor por seus filhos era mais forte que qualquer dor. Lucas, Luan e Levi. 3 nomes que ela escolheu com carinho ainda no pré-natal, sem imaginar que seriam sua única companhia nos dias mais difíceis. Os meninos cresciam com saúde e beleza impressionantes. Tinham uma luz especial, e por mais que o mundo duvidasse do vínculo entre eles, uma coisa era inquestionável: o amor que sentiam pela mãe. Desde pequenos abraçavam Letícia com ternura, enchiam-na de beijos, diziam com a pureza mais comovente: "Mamãe, você é linda." Palavras simples, mas que a mantinham em pé. Para alimentar os filhos, Letícia se desdobrou. Começou a vender bolos de pote na vizinhança. Lavava roupas para fora, fazia faxinas quando conseguia. Carregava um carrinho de bebê com 2 de um lado e o terceiro pendurado em um pano no peito, enquanto oferecia seus produtos de porta em porta. Não era raro voltar para casa sem vender nada e ainda ouvir piadas cruéis. Mas ela não desistia. À noite, preparava o pouco que tinha para os meninos, contava histórias inventadas e sempre repetia uma frase antes de dormir: "Vocês são o melhor que já me aconteceu." Com o tempo, mesmo os vizinhos mais desconfiados começaram a se comover com a cena diária de uma mãe que não media esforços. Os trigêmeos chamavam a atenção não apenas pela aparência, mas pela educação, pela inteligência precoce, pela forma como cuidavam uns dos outros. Aos 3 anos, já sabiam todas as cores, os números, falavam com clareza e se orgulhavam de ajudar a mamãe. Andavam de mãos dadas com ela na rua e diziam em coro: "A gente te ama, mamãe." Como um escudo contra o mundo. Era impossível não se emocionar. Letícia, por dentro, continuava ferida. A dor de ter sido abandonada pelo homem que amava e pela família que um dia a acolheu ainda latejava. Mas o que ninguém via era que ela estava, dia após dia, reconstruindo a si mesma. Não com ódio, não com vingança, mas com um tipo de força que nasce apenas nos corações que amam de verdade. Ela não buscava provar nada a ninguém. Só queria ser mãe. E estava sendo. Com tudo o que tinha. O mundo podia continuar julgando, mas dentro daquela casinha simples, algo sagrado acontecia. O amor resistia. E sem que ela soubesse, o destino estava prestes a começar a virar a página. Porque a verdade, ela pode até demorar, mas nunca morre. O tempo passou e Letícia continuava sua jornada silenciosa de superação. Os meninos cresciam saudáveis, cheios de vida e com uma beleza que chamava a atenção por onde passavam. O tipo de beleza que, ao invés de admiração, trazia julgamentos disfarçados de curiosidade. Com o tempo, Letícia já havia se acostumado a abaixar a cabeça diante dos olhares. Preferia não responder às perguntas maldosas. Aprendera a se calar, mesmo que sua alma gritasse por justiça. Até que um dia, sem esperar nada além de mais uma consulta comum no posto de saúde, o destino resolveu colocar uma nova peça no tabuleiro. Uma médica chamada Carla, pediatra experiente e com um olhar humano, atendeu os trigêmeos com carinho incomum. Ela percebeu algo diferente naquela mãe. Um sorriso cansado, uma ternura silenciada por algo maior. Durante a consulta, Carla não conseguiu conter a curiosidade respeitosa. "Letícia, está tudo bem com você?" E pela primeira vez em anos, Letícia respondeu com a verdade. Contou sua história entre pausas e lágrimas contidas. Não era um desabafo ensaiado. Era a dor transbordando depois de muito tempo presa. A médica ouviu tudo em silêncio. E quando Letícia terminou, Carla ficou alguns segundos quieta antes de dizer algo que faria o coração da mãe bater diferente. "Letícia, o que você viveu foi cruel, injusto. Mas existe, sim, uma possibilidade genética para o que aconteceu com seus filhos. Existe uma condição chamada albinismo parcial, e também casos raros de manifestação de genes recessivos que podem explicar filhos com pele clara e olhos azuis mesmo entre pais negros." Letícia arregalou os olhos. Era como se alguém acendesse uma vela em um túnel onde ela andava às cegas havia anos. "Mas ninguém nunca me explicou isso," ela respondeu. Carla continuou. "Isso acontece principalmente em países com histórico de miscigenação forçada, como o Brasil."
Famílias negras podem carregar genes europeus adormecidos, que não se manifestam por gerações, até que dois portadores se cruzam, como pode ter sido o caso entre você e o pai dos seus filhos. É raro, mas não impossível. Letícia levou a mão ao peito. O coração, até então envolto em camadas de dor, pulsava com algo novo. Esperança. A médica foi além. Se você quiser, podemos fazer um exame genético simples. Ele vai mostrar se os meninos são biologicamente filhos de vocês dois. Letícia hesitou. Por um lado, tinha medo do resultado. E se, de alguma forma absurda, ele confirmasse as suspeitas de Samuel? Mas, por outro, ela sabia dentro de si que não havia culpa. Que a verdade precisava vir à tona, não apenas para os outros, mas para ela mesma. Então, com os olhos marejados, respondeu: Sim, eu quero fazer esse exame. E foi com esse gesto corajoso, com essa decisão solitária mas firme, que Letícia deu o primeiro passo em direção à redenção. As 2 semanas seguintes foram as mais longas de sua vida. Cada dia era uma mistura de ansiedade e medo. Dormia mal, comia pouco, mas seguia cuidando dos filhos com a mesma dedicação. Os meninos, sem entender a profundidade do que estava acontecendo, brincavam ao seu redor, riam, a abraçavam. E era esse amor puro que mantinha Letícia de pé. Até que, enfim, o telefone tocou. Era a doutora Carla. Letícia, pode vir ao consultório? Tenho os resultados. O caminho até o posto pareceu uma eternidade. Quando chegou, Carla estava com um envelope nas mãos e lágrimas nos olhos. Letícia, os meninos são seus filhos, biológicos, e também são filhos do Samuel. O DNA confirma com mais de 99% de certeza. Letícia levou as mãos à boca, ficou em silêncio por alguns segundos, e então chorou como há muito tempo não chorava. Mas não era só dor, era alívio, era confirmação, era a justiça silenciosa da ciência gritando ao mundo aquilo que seu coração sempre soube. Ela nunca mentiu, nunca traiu, nunca fez nada errado. Só que mesmo com a verdade nas mãos, Letícia não correu para esfregar o laudo na cara de ninguém. Quando a médica solidária sugeriu procurar Samuel ou a antiga sogra, ela respondeu com firmeza e dignidade: Se ele quiser saber a verdade, que venha até mim. Foram 10 anos de silêncio. Eu não vou implorar por justiça agora. Letícia guardou o exame como um troféu silencioso, não de vitória sobre os outros, mas de sobrevivência sobre si mesma. Era a prova de que, mesmo quando o mundo inteiro te vira as costas, a verdade segue existindo, esperando o momento certo de florescer. E naquele instante, sem saber, Letícia dava início à segunda fase de sua história. Porque, do outro lado da cidade, algo começava a mudar no coração de Samuel. E em breve, as peças do destino se moveriam novamente. Enquanto Letícia experimentava o primeiro sopro de alívio em anos, segurando nas mãos o laudo que comprovava sua verdade, do outro lado da cidade, Samuel vivia uma guerra silenciosa dentro de si. Aos olhos de todos, ele havia seguido em frente. Mas, por dentro, a dúvida era uma ferida aberta que jamais cicatrizou. Não falava com ninguém sobre aquilo, nem mesmo com sua mãe, Jacira, com quem pouco trocava palavras desde a noite em que ela gritou na maternidade. Algo dentro dele o incomodava cada vez mais. Letícia nunca foi mentirosa, nunca foi dúbia. Sempre teve um brilho nos olhos que só tem quem ama de verdade. Por que, então, aquela certeza tão imediata no parto? Por que ele nunca procurou entender? Aquilo o corroía. Foi durante uma sessão de terapia que ele procurou, após anos de noites mal dormidas e crises silenciosas, que as palavras certas foram ditas. A psicóloga, direta e serena, olhou em seus olhos e disse: Você pode continuar fugindo da verdade pelo resto da vida, ou pode encará-la. Mesmo que doa, porque viver com essa dúvida é como carregar uma âncora invisível. E foi ali, naquele instante de lucidez, que Samuel decidiu. Foi até o hospital onde Letícia havia feito o parto, conseguiu acesso à ficha médica, localizou os exames e,
Com esforço, obteve o contato da pediatra que havia feito o acompanhamento dos meninos. E, finalmente, depois de mais de uma década, chegou ao endereço onde Letícia vivia. Foram dias com o envelope nas mãos. Ele andava de um lado para o outro na sala, ensaiava frases, se via sem coragem. Até que, em uma tarde de sábado, tomou o ônibus e foi. Chegou numa rua simples, cercada por casas humildes, crianças brincando na calçada. E foi ali, naquela cena quase banal, que ele parou. 3 meninos loiros de olhos claros jogavam futebol descalços. Um deles sorriu ao ver Samuel se aproximar. E aquele sorriso era o mesmo que ele via nos próprios retratos de infância. O coração de Samuel disparou. Sentiu o mundo girar. Ficou imóvel. E então, Letícia apareceu no portão. Quando os olhos dos dois se cruzaram, o tempo parou. Não houve briga, não houve grito. Apenas silêncio. Um silêncio pesado, cheio de história, cheio de dor não dita. Samuel respirou fundo, mas sua voz saiu falha, quase um sussurro. Eu não sei o que dizer. Letícia, firme por fora, mas tremendo por dentro, respondeu com a dignidade que construiu ao longo de anos. Depois de 10 anos, talvez o melhor seja apenas ouvir. Ele estendeu o envelope. Dentro, o exame de DNA e uma carta escrita à mão. Ela abriu, leu, e as lágrimas vieram sem aviso. A carta dizia: Letícia, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Hoje eu sei. Você nunca mentiu. Nunca me traiu. Eu fui fraco. Fui cego. E se você permitir, quero conhecer meus filhos. Não para tirar nada de você, mas para mostrar a eles que o pai deles errou. E quero aprender a ser alguém melhor. Ela ficou em silêncio. Um turbilhão de memórias a invadia. A solidão. As noites sem sono. Os julgamentos. A fome. Mas também os risos dos filhos. As primeiras palavras. Os abraços antes de dormir. Ela os criou sozinha. Cada passo. Cada vitória. Tudo foi ela. Então, antes de dizer qualquer coisa, ouviu passos atrás de si. Os 3 meninos estavam ali, curiosos. Mamãe, quem é esse moço? Perguntou Lucas, o mais velho. Letícia respirou fundo, olhou nos olhos dos filhos e disse com voz trêmula: É o pai de vocês, meus amores, e ele quer muito conhecer vocês. O silêncio foi quebrado por uma frase que ninguém esperava. Lucas, com a pureza de quem nunca conheceu ódio, disse: Oi, pai. Você quer jogar bola com a gente? Samuel caiu de joelhos. As lágrimas escorreram como nunca antes. Abraçou os 3 com força, como quem tenta recuperar o tempo perdido num só gesto. E naquele abraço, o peso de uma década se desfez. Letícia, de longe, observava. Não sorriu de imediato, mas dentro do seu peito algo se soltava. Pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia raiva. Sentia paz. Paz por finalmente ver a verdade ocupando o lugar da dúvida. Naquele dia, não se falou em reconciliação romântica. Não havia espaço ainda para esse tipo de perdão. Mas havia um começo. Um recomeço. Um homem disposto a olhar nos olhos dos filhos. Uma mulher que sobreviveu ao impossível. 3 crianças prontas para ensinar aos adultos o que é perdão. E, acima de tudo, um amor que nunca deixou de existir, mesmo soterrado pela ignorância e pelo medo. E Letícia, com o coração ainda em reconstrução, começava a entender. Talvez a cura fosse mesmo possível. Naquela noite após o reencontro, Letícia mal conseguiu dormir. Não por angústia, como tantas outras vezes, mas por um tipo diferente de inquietação. A imagem de seus filhos brincando com Samuel, correndo atrás de uma bola enquanto o chamavam de pai pela primeira vez, ficou gravada na mente como uma cena de filme. Por mais que tivesse aprendido a sobreviver sozinha, ver os 3 de mãos dadas com o pai era uma espécie de cura que ela nem sabia que precisava. O silêncio dentro da casa era leve. Pela primeira vez em uma década, Letícia sentia que algo dentro dela estava se reorganizando. Ainda doía, claro, mas agora doía com propósito. Samuel, por sua vez, saiu daquela casa transformado. A caminhada até o ponto de ônibus foi diferente de todas as anteriores.
Não era mais o homem que virou as costas para uma mulher em um quarto de hospital. Era alguém que havia sido tocado por uma verdade poderosa demais para ser ignorada. E naquela mesma madrugada, sem pensar muito, ele abriu o celular e escreveu um texto, um desabafo, um pedido de perdão. Publicou nas redes sociais o relato sincero do que havia acontecido. Eu julguei minha esposa injustamente. Expulsei a mulher mais honesta que conheci. Fui vítima do preconceito, do medo. Mas, acima de tudo, fui covarde. Hoje, a vida me deu uma segunda chance. E a minha missão é honrar essa oportunidade. O post, inicialmente lido apenas por amigos próximos, ganhou força rapidamente. As pessoas começaram a compartilhar, comentar, se emocionar. Em poucas horas, o texto já havia ultrapassado milhares de interações. A história de Letícia e dos trigêmeos não era apenas comovente, era urgente. Tocava em feridas abertas da sociedade, o racismo estrutural, o preconceito disfarçado de julgamento, a ignorância genética, o abandono afetivo, a força da maternidade solo. Muitos escreviam nos comentários: quantas Letícias existem por aí sofrendo caladas? E ali, naquela chuva de empatia virtual, nascia um novo movimento. Foi assim que uma jornalista de um grande portal entrou em contato. Ela leu o post, checou os dados, conversou com médicos, com Letícia, com Samuel. Confirmou tudo e então publicou: mãe é expulsa após ter trigêmeos brancos. 10 anos depois, marido descobre a verdade e reencontra os filhos. A matéria viralizou. Em poucas horas, programas de TV começaram a disputar a história. As mensagens explodiram no celular de Letícia. Convites para entrevistas, pedidos de parcerias, propostas de livro. A princípio, ela recusou tudo. Sempre foi discreta, avessa à exposição. Mas os filhos estavam animados. Mamãe, a gente vai aparecer na televisão? Diziam, rindo com os olhos brilhando. E foi por eles, e também por tantas outras mulheres como ela, que Letícia decidiu falar. Se a minha história pode ajudar alguém a não passar pelo que eu passei, então eu vou. Na entrevista ao vivo, ao lado de Samuel e dos trigêmeos, Letícia não fez discursos inflamados. Ela apenas falou com o coração. Disse: eu não vim aqui para me vingar. Eu vim para mostrar que a verdade sempre aparece. Que mesmo quando tudo parece perdido, a vida pode surpreender. Mas é preciso resistir. É preciso manter o coração limpo, mesmo quando o mundo é cruel. A apresentadora chorou. A plateia aplaudiu de pé. E os meninos, com seus olhos azuis cristalinos, abraçaram a mãe no palco. Aquela imagem rodou o país. E com ela vieram gestos de solidariedade. Alguém criou uma vaquinha online com o simples título: Vamos dar um lar para Letícia e seus filhos. Em 2 dias, mais de 200 mil pessoas haviam contribuído. O valor arrecadado foi suficiente para que Letícia saísse do aluguel, comprasse uma casa digna, mobílias novas e ainda guardasse uma reserva para o futuro dos filhos. Mas o mais importante não foi o dinheiro. Foi o reconhecimento público da mulher que, por tanto tempo, foi invisível. E as portas continuaram se abrindo. Uma editora renomada a procurou para transformar sua trajetória em livro. Letícia a aceitou. Escreveu com emoção, verdade e propósito. O livro se tornou um best-seller. Professores começaram a usar o caso em aulas sobre genética, preconceito e justiça social. Letícia foi chamada para palestras, conferências, igrejas, universidades. Falava sempre com a mesma doçura. O que me salvou não foi o orgulho nem o ódio. Foi o amor pelos meus filhos e a certeza de que a verdade não morre. Ela pode até ser enterrada, mas um dia ela floresce. Enquanto isso, Samuel escolheu um caminho mais discreto. Não queria aplausos nem fama. Queria apenas recuperar o tempo perdido. Começou a participar da rotina. Levava os meninos à escola, preparava o café da manhã, os colocava para dormir. Em uma dessas noites, enquanto fechava a porta do quarto, ouviu uma voz infantil dizer: Papai, a gente ama você.
mesmo que você tenha demorado. Samuel caiu em prantos no corredor. Letícia ouviu do quarto e chorou também, porque naquele instante ela sabia. Algo novo estava nascendo. Um futuro onde a dor deixava de ser ferida e começava a se transformar em legado. Com a casa nova organizada, os filhos bem e a vida aos poucos se estabilizando, Letícia achava que já tinha vivido tudo o que uma mulher podia suportar e superar. O reencontro com Samuel, o reconhecimento público, a virada da dor em propósito. Mas o destino, sempre imprevisível, ainda guardava uma peça fundamental nesse quebra-cabeça: as raízes. E elas não estavam no Brasil. Elas vinham de longe, do outro lado do oceano, dos Balcãs, de uma vila fria e esquecida pelo tempo, onde uma mulher chamada Elka havia vivido décadas atrás e que agora retornava como um sopro do passado que ninguém esperava. Foi após a exibição de uma das reportagens na televisão que Elka apareceu. Ela estava sentada, discretamente, no fundo de uma roda de conversa que Letícia conduzia em seu recém-criado centro comunitário. Usava um lenço verde sobre os cabelos brancos, andava com certa dificuldade, mas tinha um olhar firme, daqueles que já viram demais para se impressionar facilmente. Ao final da palestra, ela se aproximou devagar, segurou a mão de Letícia com carinho e disse: "Mais do que ouvir, eu precisava estar aqui. Eles têm meu sangue." Letícia congelou. "A senhora me conhece?" perguntou surpresa. E então, Elka começou a revelar sua história. Ela nasceu na antiga Iugoslávia. Jovem, se apaixonou por um homem chamado Mirko, um imigrante europeu albino, que mais tarde viria ao Brasil fugindo da guerra e das marcas de um passado difícil. Tiveram um filho juntos, Andrej, mas o relacionamento acabou abruptamente e ele desapareceu. Elka, expulsa da vila por ter um filho com um homem marcado, jamais conseguiu seguir o rastro dele. Procurou por anos, mas nunca teve notícias. Até que um dia, já idosa, assistiu ao vídeo de Letícia e dos trigêmeos na internet. E quando viu os olhos daqueles meninos, teve certeza. Eu reconheci, não apenas os olhos, mas o silêncio deles, a força, a dor. Eles são da minha família. Letícia ouviu tudo atônita. Aquela senhora diante dela dizia, com lágrimas nos olhos, que era a bisavó dos seus filhos. As peças começaram a se encaixar. A ancestralidade genética, a origem dos traços físicos. O sangue europeu de um homem que o mundo havia apagado, mas que ainda vivia em 3 meninos que ninguém pôde ignorar. Samuel, ao saber da história, ficou em choque. Quando conheceu Elka, ela repetiu tudo, com serenidade. E, pela primeira vez, ele sentiu algo que nunca havia sentido até então. Pertencimento no que antes era apenas dúvida. "Sim, meu filho. Os olhos dos seus filhos vêm de mim, mas também vêm da coragem da Letícia. E é isso que importa. Foi Elka quem fez o convite. Quero levá-los à minha vila, mostrar a terra de onde veio parte de quem eles são." Letícia e Samuel, depois de conversarem longamente, aceitaram. A viagem foi viabilizada com parte da arrecadação da vaquinha, agora transformada em um fundo familiar. Mas mais do que turismo ou encontro cultural, aquela jornada era uma viagem espiritual. Uma busca por identidade, por origem, por respostas enterradas no passado. O embarque foi emocionante. A vila inteira compareceu ao aeroporto para se despedir. Crianças com cartazes de apoio, mulheres com flores, câmeras de imprensa. Letícia, Samuel, Elka e os 3 meninos partiram com o coração cheio. Não de luxo, mas de história viva. E ao pousarem na antiga vila nos Balcãs, o que encontraram parecia retirado de um livro. Casas de pedra com telhados vermelhos, campos verdes a perder de vista, o aroma do pão assado no ar. Era como entrar num tempo onde tudo acontecia mais devagar, mas onde os segredos ainda ecoavam entre as paredes. Elka foi recebida com flores e abraços. Havia se passado mais de 40 anos desde que partira. Reencontrou sua irmã, Olga, agora uma senhora de voz doce e olhos marejados. "Você voltou."
e com sua família. Nos dias seguintes, os meninos exploraram o vilarejo como quem passeia pelos próprios sonhos. Brincaram com as crianças locais, aprenderam palavras do idioma antigo, ouviram canções que Elka cantava quando jovem. Letícia os observava de longe, emocionada. Pela primeira vez, os trigêmeos não pareciam fora do lugar. Ali, eles pertenciam. Mas, como toda boa história, o destino não deixaria tudo terminar em calmaria. Em uma tarde fria, enquanto exploravam o porão da casa onde Elka havia nascido, Lucas, o mais curioso dos três, encontrou uma caixa de ferro enferrujada sob uma tábua solta. "Mamãe, tem uma caixinha aqui." Dentro dela havia um diário velho, amarelado pelo tempo. Era o diário de Elka, escrito quando estava grávida de Andrej. Nele, frases de dor, medo, coragem. Uma vida que ela tentou esconder, mas que agora ressurgia diante dos bisnetos. E no meio das páginas, uma carta inacabada. "Se algum dia você encontrar isso, meu filho, saiba que nunca deixei de te amar. Fugi porque queriam te apagar. Mas você é luz. E se algum dia tiver filhos, eu os amarei também, mesmo de longe." Letícia chorou. Samuel segurou a mão de Elka em silêncio. Era como se o universo estivesse, peça por peça, fechando os ciclos. Aquele diário, aquele lugar, aquelas palavras não eram apenas relíquias. Eram respostas. Provas de que o sangue, a memória e o amor atravessam oceanos, décadas e silêncios, e encontram inevitavelmente o caminho de volta. Os dias na Vila dos Balcãs foram como um bálsamo para a alma de Letícia. Pela primeira vez, ela se via cercada por um lugar que, mesmo distante, parecia acolhê-la com familiaridade. Os meninos estavam radiantes, correndo entre as árvores, ouvindo histórias antigas da tia Olga e aprendendo canções no idioma da bisavó Elka. Samuel, silencioso como sempre, observava tudo com olhos marejados. Não de tristeza, mas de admiração por tudo o que havia sido revelado. Elka, agora reconectada com sua origem, parecia mais leve, como se o tempo tivesse parado por alguns dias para que ela pudesse curar tudo o que havia ficado para trás. Mas o destino, sempre com um capítulo extra escondido, ainda não havia encerrado sua obra. Certa noite, ao redor de uma fogueira, Olga chamou Letícia e Samuel de lado com uma expressão grave. Nas mãos carregava um envelope antigo. Dentro dele estavam documentos, uma foto desbotada e um nome que voltaria com força: Andrej. O documento era a certidão de nascimento de Andrej, o filho que Elka tivera com Mirko, o mesmo homem albino que havia desaparecido décadas atrás no Brasil. Mas o detalhe que arrepiou Letícia foi a fotografia. Nela, um jovem rapaz de olhos hipnotizantes, um olho azul, outro esverdeado. Exatamente como os trigêmeos. Mas Olga não havia terminado. "Ele não morreu, Letícia. Ao menos, não que saibamos. Há 2 meses, uma clínica de reabilitação em São Paulo atendeu um homem com amnésia parcial, sem documentos, que repetia o tempo todo uma frase curiosa: 'Meus olhos vivem em 3 sóis.'" Letícia gelou. Samuel ficou paralisado. 3 sóis? Era assim que os meninos eram chamados nos últimos tempos, pela intensidade dos olhos claros e o brilho que carregavam. Não podia ser coincidência. Aqui, de volta ao Brasil, o clima era de silêncio e expectativa. Letícia quase não dormia. Samuel, inquieto, evitava criar esperanças, mas algo dentro dele sabia. Esse encontro precisava acontecer. Quando chegaram à clínica, foram recebidos por uma assistente social que confirmou que o homem ainda estava lá. Ele não fala muito, mas desenha, e sempre desenha olhos azuis. Os corações dispararam. A assistente conduziu a família até um jardim nos fundos, onde, sentado em uma cadeira de madeira, estava ele. De costas, cabelos grisalhos, postura curvada. Quando os meninos se aproximaram correndo, ele virou o rosto. Os olhos dele brilharam por um segundo. Depois vieram as lágrimas. Olhou para os meninos como quem vê o passado e o futuro ao mesmo tempo. Sussurrou: 3 sóis. Vocês.
Samuel deu um passo à frente, engolindo a emoção. Você é Andrej? O homem assentiu com a cabeça, devagar. Letícia, com a voz trêmula, se apresentou. Eu sou Letícia. Esses são seus bisnetos. Andrej levou as mãos ao rosto e chorou. A assistente social entregou um caderno. Ele escreveu isso hoje, sem saber que vocês viriam. Na página, uma única frase. A luz da verdade sempre encontra o caminho de volta. O que se seguiu foi um dos momentos mais comoventes de toda essa trajetória. Letícia se ajoelhou e o abraçou, em silêncio. Samuel segurou sua mão. Os meninos o chamaram de vovô pela primeira vez, e ele sorriu como uma criança reencontrando o colo da mãe. Era como se o passado finalmente estivesse pronto para fazer as pazes com o presente. Aquele homem que havia sido apagado da própria história, agora se via reconhecido. Aquele que carregava os genes que tantos julgaram como traição, agora era motivo de honra. Nos meses seguintes, André foi ganhando autonomia com a convivência diária dos netos que o ajudavam a se lembrar, não apenas de quem ele era, mas de tudo o que havia deixado para trás. Letícia e Samuel decidiram trazê-lo para morar com eles. A casa, antes marcada por memórias de abandono, agora transbordava vozes, risadas e, principalmente, cura. E quando Letícia olhava para aquele homem simples sentado no sofá com os meninos no colo, pensava: era por isso que eu precisava resistir, para viver isso. Mas o que ninguém esperava era o impacto que essa história ganharia fora dos muros da família. Uma cineasta independente, voluntária na clínica onde Andrej fora atendido, ouviu o relato e decidiu transformar aquilo em um documentário. E assim nasceu A Verdade dos Três Sóis. No lançamento, as redes explodiram. Pessoas do mundo inteiro começaram a compartilhar a história de Letícia. Mulheres que foram desacreditadas. Pais que haviam abandonado seus filhos e se arrependiam. Jovens albinos que viviam à margem. O Brasil parou para assistir. E aprendeu. Letícia, mais uma vez, soube o que fazer. Em vez de se esconder, escolheu transformar sua dor em ponte. Samuel, por sua vez, acompanhava os filhos em cada entrevista, cada palestra, cada projeto. Não por vaidade, mas para mostrar que redenção existe. E Andrej? Bom, Andrej voltou a tocar piano, algo que havia esquecido completamente. Nos domingos ele sentava com os meninos e, com um olhar de paz que nunca antes teve, tocava melodias doces que pareciam dizer, sem palavras: agora eu me lembro quem eu sou. O tempo passou, mas os ecos dessa história continuaram ressoando muito além das paredes daquela casa agora cheia de vida. Letícia, antes vista com desconfiança, virou símbolo nacional de resiliência. Seu nome, que já esteve associado à vergonha por aqueles que não sabiam da verdade, agora era citado em salas de aula, congressos, palestras e programas de televisão. A mulher que foi rejeitada, humilhada e abandonada, hoje era respeitada como referência de superação, coragem e amor incondicional. Mas Letícia nunca deixou a fama subir a cabeça. Continuou com os pés no chão, a voz serena e a missão clara: fazer com que sua dor servisse de ponte para outras mulheres. Com os recursos conquistados, ela criou um projeto social chamado Centro Três Sóis, construído no mesmo bairro onde um dia viveu de favor. O espaço passou a oferecer reforço escolar, apoio psicológico e oficinas de autoestima para mães solo. Se minha história pode evitar que outras sejam silenciadas, então ela não foi em vão, dizia. Em cada roda de conversa, cada abraço, Letícia plantava esperança. As paredes do centro comunitário eram adornadas com fotos dos meninos, desenhos feitos por crianças da comunidade e a frase que virou seu lema: a verdade pode até demorar, mas ela sempre chega. Samuel também mudou. De homem omisso e ausente, tornou-se um pai presente, constante e ativo. Criou uma ONG chamada Amar Sem Julgar, dedicada a oferecer apoio jurídico e psicológico para pais e mães injustamente acusados, especialmente em casos de discriminação racial e genética. A ONG cresceu rapidamente, ganhou visibilidade,
Firmou parcerias com universidades e entidades de direitos humanos. Ele nunca buscou perdão público. Apenas fazia, dia após dia, o que era certo. E aos poucos reconquistou o mais precioso dos tesouros, a confiança dos filhos e o respeito de Letícia. Os trigêmeos, por sua vez, cresceram diante das câmeras e dos olhos atentos do país. Participaram de entrevistas, eventos educativos e campanhas sobre empatia e diversidade. Foram apelidados carinhosamente pela mídia como os Três Sóis, por causa da luz que pareciam irradiar. Não apenas pela aparência, mas pela energia, o brilho no olhar, a maturidade precoce de quem nasceu envolto em preconceito e escolheu responder com amor. Criaram um canal no YouTube com Samuel, onde contavam histórias reais em família, sempre com mensagens positivas e educativas. O nome do canal? Três Luzes do Amor. E então, algo simbólico aconteceu. A escola que um dia negou matrícula aos meninos e que no passado contribuiu para o estigma que Letícia enfrentou, procurou por ela. Mas não para se desculpar apenas. Convidaram-na para assumir a coordenação de um novo projeto de inclusão racial, agora reformulado. A proposta era ousada: transformar a instituição em modelo nacional de respeito à diversidade genética e cultural. Letícia respirou fundo. Eu não posso apagar o que vocês me fizeram passar, mas posso transformar este lugar em um farol para quem vier depois de mim. Ela aceitou. E fez história. Na vila de Elca, nos Balcãs, uma homenagem silenciosa também ganhou vida. Um mural foi pintado com os rostos de Letícia, Samuel, Elca, Andrej e os trigêmeos. A imagem foi acompanhada de uma frase escrita em 12 idiomas. Onde houver preconceito, que nasça o amor com ainda mais força. A vila, antes esquecida, virou ponto de peregrinação. Gente do mundo inteiro visitava o local para ouvir a história de uma mulher negra brasileira que transformou injustiça em legado. Andrej viveu seus últimos anos em paz, rodeado pela família que nunca soube que tinha, tocava piano aos domingos enquanto os netos o chamavam de vovô com olhos de céu. Sua lápide foi simples, mas poderosa. Ele lutou por amor, e o amor venceu. E Letícia? Ela continuou sendo ela mesma, firme, doce, determinada. Certa noite, ao colocar os meninos para dormir, olhou pela janela e viu a lua refletida nos olhos deles. Sussurrou quase para si mesma. Vocês são a prova viva de que a verdade sempre encontra o caminho, mesmo que demore 10 anos. Sorriu. E naquela noite, dormiu em paz. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade e em ser sempre uma pessoa melhor. Ou diga de qual cidade você está nos assistindo. Vamos nos conhecer. E claro, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal Histórias do Branco e compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder da verdade, do perdão e da transformação. Clique agora em um dos vídeos recomendados na tela, porque se essa história já te emocionou, o que vem a seguir pode transformar você por dentro. Obrigado por estar com a gente até aqui, e nunca se esqueça: o amor sempre será a resposta.